Tudo indica que cabeças vão rolar na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. Mais uma vez. Mais um secretário de Cultura que vai cair no governo Bolsonaro. Caso o Mário Frias seja posto para fora, né, chutado para fora, entrará o quarto secretário de Cultura ao longo desses anos. Basta lembrar, né, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Roberto Alvim, secretário da Cultura que caiu após fazer um vídeo institucional para anunciar um prêmio cultural com uma estética e um discurso nazista, caiu. Regina Duarte, que horrorizou as pessoas, né, com sua entrevista na CNN ao debochar dos mortos da Covid, foi uma coisa bizarra, caiu. Agora, Mário Frias, que vai cair possivelmente, segundo o que está rolando aí de rumores, porque ele viajou para Nova York para uma reunião com o Renzo Gracie, lutador de jiu-jitsu. Viajou ele mais uma comitiva e gastaram nessa viagem quase 80 mil reais dos cofres públicos para algo que parece não ter sentido nenhum. Inclusive, além desse caso de Nova York aí, tem rolado uma conversa, e isso é uma denúncia feita pela Antônia Fontinelli, que é uma figura um pouco suspeita, né, uma figura um pouco complicada, então assim, não dá para levar muito em consideração o que ela diz, mas a Antônia Fontinelli tem posto a boca no trombone dizendo que o Facuri foi na Jovem Pan, inclusive permiti que ele sentasse no meu sofá, participou da estreia do meu programa, me pediu, não pega mais no pé do Mário Frias, vamos conversar, eu te coloco com ele, você traz o seu projeto cultural, o que for, o que quer que você peça vai ser aprovado. Palavras de Facuri. E ela se recusou e ela agora está falando isso, e o Mário Frias fez uma resposta dizendo que isso não é verdade, que vai processar agora Antônio Fontinelli. Então a batata do Mário Frias está assando e pode ser que ele caia, pode ser que ele seja demitido nos próximos dias. O nome cotado para substituí-lo é o do atual presidente do IPAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Larissa Peixoto Dutra, que, caso o Mário Frias saia, é o nome que está sendo mais veiculado aí, que está sendo mais cogitado para isso. Que também está envolvida no escândalo e que foi afastada da presidência do IPAN durante um período por causa de uma história envolvendo aí uma obra feita de uma loja da Havan e que teria encontrado ali algum tipo de artefato arqueológico de interesse, e isso poderia atrasar a construção da loja da Havan. E daí, segundo o Bolsonaro, né, ele falando isso, ele acionou o IPAN, deu um pega pra capar no pessoal lá dentro e conseguiram avançar a obra da loja da Havan. Isso foi a público pelo próprio Bolsonaro e na época trocaram vários funcionários ali dentro, então agora também paira ali uma suspeita em torno do IPAN. Mas mesmo assim, nesse caso, ela sairia do IPAN, eu não sei se ela tem relação com esse caso particular da Havan, acho que não, mas ela sairia do IPAN e iria para o lugar do Mário Frias, que deixaria o seu posto lá em desgraça, né? Deixaria o seu posto como mamateiro, alguém que estava usando dinheiro público para passear em Nova York. Então vai ficar muito feio para o Mário Frias, né? 3 secretários de Cultura, cada um sendo demitido por uma razão diferente, aí sendo afastado por uma razão diferente. E torcer para que a próxima secretária da Cultura desempenhe melhor, né? Porque na verdade o governo Bolsonaro é um projeto de destruição nos mais diferentes níveis, nos mais diferentes campos, é um projeto de destruição da cultura, da educação, da ciência, do meio ambiente, é um projeto devastador e serão necessários muitos anos adiante para recuperar a devastação que foi feita nesse governo. Então torcer para que, saindo o Mário Frias, porque é alguém que fica brigando com as pessoas na internet, como nesse caso agora da Fontinelli, estão batendo boca na internet, é alguém que também não faz jus ao cargo, né, não cumpre o decoro do cargo, não está nem aí, a imagem que um secretário da Cultura deveria ter. O governo Bolsonaro, gente, é um governo de trolls. São vários trolls ocupando cargos públicos e que ficam batendo boca na internet, brigando com as pessoas. E um dos trolls né, um dos principais trolls que circundam o Bolsonaro, não faz parte do governo, mas ao mesmo tempo está em tudo que o Bolsonaro faz, é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Eu vou pôr para vocês aqui uma foto que foi tirada ontem com o Carluxo aqui, olha, numa reunião, tá ele, o Carluxo, o Bolsonaro e alguns integrantes do governo Bolsonaro também, numa reunião com o presidente do Duma. O Duma é o equivalente russo à Assembleia Legislativa, então assim, seriam os deputados. Eles estão lá conversando com o presidente do Duma e o Carluxo está lá. O que esse cara está fazendo nessa reunião oficial do governo Bolsonaro na Rússia? Ele é um vereador do Rio de Janeiro, ele é alguém que trabalharia para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro. O que esse cara está fazendo na Rússia, em Moscou? O que ele está fazendo participando de reunião oficial do governo Bolsonaro? Ele é integrante do governo? Ele faz parte do governo Bolsonaro? Da administração do governo Bolsonaro? É algum ministro, alguma coisa? Você observa no fundo ali, olha, tem 2 ministros lá no fundo desfocados, 2 ministros do governo que ficaram de pé, não estão na mesa junto com o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro é o vereador. Então assim, que porra é essa? E aqui você percebe mais uma vez que além do projeto de destruição do governo Bolsonaro, o que tem essa impressão de que o governo é o puxadinho da casa do Bolsonaro. Então ele põe o filho lá para cuidar das coisas, ele põe lá, sabe,
aparentada para cuidar, para gerenciar do negócio da família. O governo não é propriedade do Bolsonaro, o governo não é a família do Bolsonaro. Ele não pode ficar usando agora de um cargo público para ficar promovendo os filhos dele. Tanto deputados quanto vereadores, quanto senadores. Mas está lá o Carluxo lá ocupando um cargo que deveria ser de um ministro, possivelmente. E como eu falei, isso demonstra a falta de compromisso ético e institucional dessa família. Como eles não compreendem a distinção entre o que é a família, o que é o privado, o que é a relação particular deles e o governo, e o Estado, e a máquina pública. Não compreendem isso. Inclusive, só retornando rapidamente aqui ao Mário Frias, uma outra denúncia contra ele agora é que um cunhado dele estaria ocupando um posto no Ministério do Turismo. Então, assim, mais uma denúncia grave também, nepotismo, e pode ser que isso impacte também, pode ser que isso influencie na degola agora do Mário Frias. Então, como eu falei, se ele cair, que é o que parece que vai acontecer, ele cai em desgraça e é mais o secretário da Cultura que vai embora. Só quero aproveitar a segunda metade do vídeo aqui para responder a um vídeo de ontem do Renan Santos do MBL, porque ele foi lá e fez uma réplica a um vídeo no qual eu falei sobre o assédio processual deles, né, o assédio jurídico deles. Eu vou deixar claro aqui que esse será o último vídeo que eu falo sobre esse assunto, porque eu não recebi o processo ainda, não sei qual é o teor do processo, do que está me acusando, então eu vou esperar, vou aguardar que chegue o processo para que a gente possa analisar, meu advogado possa analisar, e a gente possa defender do que estão nos acusando, porque eu não sei qual é a acusação. Inclusive, eu espero que o MBL mande o processo para o meu endereço aqui na Espanha, que é onde eu moro. Não faça como o Nando Moura, que mandou para um endereço meu de 20 anos atrás, em Curitiba, no qual já não moro tem muito tempo, deixei o Brasil tem 16 anos, então assim, eu espero que eles não façam como o Nando Moura e mande o processo para um local no qual eu não estou, que eu não possa receber o processo, ocorre revelia, eu não posso me defender. Então, por favor, MBL, mande para o meu endereço, assim eu posso receber o processo e saber do que eles estão me acusando. Mas o Renan Santos fez uma resposta ali, e sinceramente, eu não sei se ele não entendeu o que eu disse, o que fica feio pra ele, porque aparentemente teria umas limitações de compreensão do que as pessoas falam, ou se ele não quis entender, o que também fica feio, porque demonstra má fé. Mas ele fez um vídeo de resposta a mim, juntando algumas coisas que o Caio Coppola falou e que eu falei, e ali ele disse que eu teria afirmado que a tática do MBL teria sido horrorizar as pessoas, ou seja, o Kim Kataguiri vai lá no Flow Podcast, fala barbaridades lá e depois usaria isso para se vitimizar, ou seja, usou o horror que ele falou deliberadamente para depois se justificar. E não foi isso que eu falei, não falei isso de maneira nenhuma, eu falei o seguinte, ele vai lá, fala uma merda que ele passou dias se justificando, pedindo desculpas, falando que errou, chamando lá o Reni para falar com ele lá no canal dele, então assim, ele falou uma merda, passou dias se justificando, e agora o que ele está fazendo, e essa é a tática, ele está querendo inverter a situação, como fez o Constantino. Basta de pensar aqui o Constantino, né? Não sei se foi no Jovem Pan, no canal dele, o Constantino falou uma coisa horrorosa no caso da Marina Ferrer. A população se revolta, porque o que ele falou era um absurdo, era inaceitável. Ele falou uma coisa horrorosa, a população repudia o que ele disse, depois o Constantino é demitido, perde lá trabalho no Jovem Pan, perde coluna no jornal, é demitido, e aí o que ele faz é se vitimizar. Ou seja, ele fala uma coisa que horroriza as pessoas, há um repúdio coletivo a isso, e depois ele se faz de vítima e acusa quem o criticou de formação de quadrilha, que foi o que o Constantino fez. Ele me pôs, por exemplo, no processo, eu, Anitta, Vera Magalhães, Tico Santa Cruz, Pedro Doria, se não me engano, e mais um monte de pessoas, como se nós, que nunca nos vimos antes na vida, nunca conversei com ninguém dessas pessoas, como se nós fôssemos uma quadrilha na internet para destruir o Constantino. Então veja a dinâmica. Ele diz uma coisa horrorizante, há um repúdio coletivo e depois ele se faz de vítima e processa as pessoas que o repudiaram, que o criticaram. Então, na minha interpretação, é isso que se passa com o Kim Kataguiri. Ele diz uma coisa que horroriza as pessoas se horrorizam, repudiam isso publicamente, algumas muito mais ofensivas do que outras, e depois o Kim me faz de vítima. Ah, não, estão querendo me cancelar, querem me destruir, vou processar essas pessoas por difamação, por calúnia, qualquer coisa que seja. Então, é uma inversão, a tática é essa, é uma inversão. Falou uma merda e agora quer se pagar de vítima. E tanto falou merda que passou dias se desculpando. Passou dias pedindo desculpas, dizendo que errou, se autoflagelando, pedindo desculpas. Então assim, não fui eu que pedi desculpas. Se ele não fez nada de errado, se o Kim Kataguiri não disse nada de errado no Flow Podcast, por que ele passou dias se desculpando? Primeira pergunta. A segunda pergunta, inclusive voltando ao que ele disse no Flow Podcast, foi o seguinte, quando perguntado, você acha que foi um erro criminalizar o nazismo na Alemanha? E ele disse sim. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Por conclusão lógica isso, se não é crime, então qual é o obstáculo para que seja legalizado? Se não é crime apologia ao nazismo, se não é crime defender o nazismo, se não é crime ser nazista na Alemanha, isso nos leva a nenhum obstáculo possível para que alguém criasse um partido nazista na Alemanha. Se não há criminalização, aquilo é permitido. Não é esse o raciocínio do direito? Se não é crime,
Não é crime. É permitido. Posso fazer? Então, esses 2 pontos. O Kim passou a semana se desculpando e, por raciocínio lógico, se ele não defende a criminalização, ele defende a permissão daquilo ali. Aí a questão que envolve todo esse debate, que eu falei inclusive aqui, tem a ver com qual seria o melhor modo para combater ideias esdrúxulas. Se é criminalizando, que é o que eu penso, se é criminalizando ou se é debatendo publicamente, trazendo à luz essas questões, que é o que o Kim achava, né? Porque eu acho que não acha mais. Mas o Renan finge que não é. O Renan acha que o debate todo se deu em torno do Mein Kampf. E não foi isso. Eu vou pôr de novo para vocês aqui o link do Google Drive, porque vocês possam baixar. São 27 minutos de conversa sobre esse tema lá no Flow Podcast. Vocês podem baixar e vocês podem perceber que a questão do Mein Kampf é uma questão isolada, no meio de uma conversa muito mais ampla, sobre várias questões envolvendo livre expressão. Então, o tema não foi esse. O Mein Kampf é um aspecto do que aconteceu no Flow Podcast. E daí, outra coisa que acontece também é o Renan Santos recuando em relação ao assédio jurídico, como ele disse, né? Eu vou pôr para vocês de novo aqui, para que vocês recordem, né? Quem não assistiu isso aqui, recorde o que foi dito. Renan Santos falando sobre assédio jurídico, ou assédio processual, né? E de defesa. O que eu acho? Tem que monitorar todos esses agentes do cancelamento. E todos esses agentes canceladores, caso iniciem um cancelamento, uma destruição de reputação, eles têm que ser alvo rapidamente de um assédio jurídico. Isso eu te falo de forma bem clara. Veio fazer acusação, veio fazer calúnia, injúria e difamação contra uma pessoa dentro de um processo de cancelamento ou um processo de destruição pública da reputação de uma pessoa. Estes canceladores têm que ser, né, que são os nódulos da rede da esquerda, eles têm que ser processados e eles têm que entender que tem vamos dizer assim, não vai ser de graça que eles vão atuar dessa forma. Inclusive, eu vou repetir o que eu falei. Eu acho que vai ser um erro tremendo para quem for processado pelo MBL, processado pelo Kim. Vai ser um erro tremendo se a defesa dessas pessoas não usarem esse vídeo do Renan Santos como argumento de que eles estão agindo de má fé, litigância de má fé. Então, assim, vai ser um erro. Mesmo se houver razão em processar algumas pessoas que foram muito além em termos de críticas contra o Kim, vai ser um erro se as defesas das pessoas não usarem esse argumento aqui de que a intenção não é de fato reparar a honra do Kim Kataguiri, mas é de silenciar as pessoas, calar a boca dessas pessoas. E mais do que isso, porque daí o Renan Santos recua e diz, não é isso que eu queria dizer, eu queria dizer em termos de processar mesmo, não sei o quê. Mas o próprio advogado do MBL, o Rubinho, falou isso na live que eles anunciaram, que eles iam processar as pessoas. O Rubinho falou o seguinte, eu vou pôr para vocês aqui o advogado do MBL explicando qual a intenção deles. Uma delas, pelo menos, né? Sim. É justamente por isso que é importante o processo. É o caráter é o caráter educativo da ação. Afinal de contas, o sujeito vai ser processado, ele vai ser condenado, ele vai gastar com advogado, ele vai ter todo o estresse de ver um processo nas costas dele por um longo período. E isso incomoda o cidadão. Não adianta dizer que não. Isso fica na cabeça da pessoa até que saia a sentença. E depois ele vai ter que se dispor de recursos para pagar. Então, na próxima oportunidade que ele se vê na sanha de querer cancelar alguém, naturalmente ele vai pensar por conta disso. Mais uma vez, aqui ele repetiu basicamente o que disse o Renan Santos. Ele está falando o seguinte, olha, a gente vai criar essa leva de processos, esse assédio processual contra as pessoas, porque assim a gente cala a boca dessas pessoas. No futuro, quando houver alguma oportunidade de alguma fala que horroriza as pessoas, que escandaliza a sociedade, essas pessoas vão pensar 2 vezes, vão ficar quietas, vão ser censuradas. Você tem um movimento político ideológico, que é o MBL, que ergue a bandeira da livre expressão, que ergue a bandeira da liberdade, que ergue a bandeira de que o debate público vai controlar as ideias ruins, mas na prática mesmo, eles querem usar a máquina do Estado aqui para censurar as pessoas, para calar a boca das pessoas. É o que estão fazendo aqui. Renan Santos disse, Rubinho disse, eles querem usar isso aqui com caráter pedagógico, né, educacional, para calar a boca da oposição. E é engraçado que nesse processo que eles vão mover contra mim aqui, que eu espero, como eu falei, que eles mandem para a Espanha, que é onde eu não moro no Brasil, mande para a Espanha que eu recebo, a gente responde, e eles têm grande chance de perder esse processo. Caso eles percam, a gente vai pensar aqui se vale a pena processar ou não de volta eles, porque o Renan Santos, essas pessoas me puseram no meio de, entre aspas, criminosos, caluniadores. Então, a gente vai pensar aqui se vale a pena depois devolver o processo, porque eles estão aqui me acusando de crime também, né, de ser criminoso. Só que ao contrário deles, embora eu não seja liberal, ao contrário deles, eu acho que é um abuso por você usar a justiça nesse sentido de calar a boca de quem você discorda ou de quem se opõe a você.
Em todo esse período aqui no YouTube, né, muita gente me caluniou já, muita gente me difamou, muita gente falou coisas horrorosas sobre mim já aqui na internet, e eu só via necessidade, ao longo de todos esses anos, eu só via necessidade de processar uma única pessoa até agora, porque o que ele fazia não era apenas críticas, não era apenas, inclusive, ofensas, mas era uma perseguição sistemática. Então, assim, em todo esse período, eu só via necessidade de processar uma única pessoa até agora. Mas o MBL que defende Estado mínimo, que defende livre debate, que defende livre expressão, que incluiria direitos de nazistas se expressarem, de acordo com a fala do Kim Kataguiri no Flow Podcast. Essas pessoas não querem usar a máquina estatal agora, a máquina judicial, para calar a boca dos opositores e, como diz ali o Rubinho, de maneira pedagógica, né, educacional, para que as pessoas se autocensurem no futuro e não falem, não critiquem o MBL, porque assim vão ficar com medo. A intenção ali é óbvia, é de intimidar as pessoas. Então, bem feio para o MBL isso aqui, bem contraditório, inclusive, com aquilo que eles pregam, né? E aí entra uma última questão que vale mencionar rapidamente, que é o aspecto da coerência das pessoas, né? Alguém que vem aqui e fala um monte de coisa pra você, um monte de blá blá blá, um monte de ladainha pra você, liberal, livre expressão, e daí na hora do vamos ver, na hora de realmente arcar com as consequências do seu discurso, não são capazes de fazer isso. É bem feio mesmo. Mas deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa sobre esse assunto todo aí. Primeiro sobre o Mário Frias, que vai rolar a cabeça dele possivelmente, por causa dos gastos dele de uma viagem pra Nova York. O vereador internacional, que é o Carlos Bolsonaro, Carluxo, indo para Moscou para se encontrar com políticos russos. O que esse cara faz lá? Respondam aí embaixo e se cuidem por aí. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora, no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail, vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.